Mais uma vez, bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. Sejam todos bem-vindos à casa. É com muita alegria que recebemos todos aqui neste domingo maravilhoso. Hoje, bom dia aos nossos internautas que estão conosco ao vivo neste momento. Sejam todos bem-vindos à casa também. Hoje, agradecer muito a presença do nosso querido amigo o Alessandro Mendes, que está aqui. Ele é trabalhador, divulgador da doutrina espírita lá do Caminheiros, tá? Obrigado, Alessandro, por ter aceito o convite, obrigado pela presença. Tá? E o tema que ele vai falar conosco hoje é sobre afinidade e sintonia. Né? Um tema bastante interessante. Eu vou convidar meu amigo, meu irmão, o Ricardo, que está aqui hoje, ele fará a nossa prece inicial. Bom dia a todos. Aqueles que quiserem podem fechar seus olhos e trazer à mente e ao coração o nosso mestre, nosso guia maior, Jesus. E, primeiramente, agradecer por esse dia maravilhoso e mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa de amor, de luz, em que os espíritos benfeitores já estão trabalhando aqui há horas, preparando esse espaço para nos receber e iluminar o nosso palestrante Alessandro por um tema tão importante para a nossa caminhada, para o nosso aprendizado, nessa doutrina maravilhosa. E pedimos a os espíritos de luz, ao guia espiritual de Alessandro, que o ilumine para que tenhamos uma palestra produtiva, que possamos interiorizar em nossos corações a mensagem que iremos receber e também colocá-la em prática durante os dias da semana, dos meses, dos anos, que ainda teremos pela frente aqui neste planeta. Que assim seja. Obrigado, Ricardo. Eu tenho alguns avisos para dar para vocês, mas eu sempre deixo os avisos para o final da palestra, ok? Então, Alessandro, fique à vontade. Bom dia, meus amigos. É com muita alegria que estou aqui hoje para falar sobre um tema tão importante à luz da doutrina espírita, porque conversa diretamente com a nossa disposição frente ao Evangelho, porque nos traz a oportunidade de exemplificar em nosso dia a dia aquilo que entendemos. Bom, todos nós nos encontramos mergulhados em um mundo espiritual. Ou seja, nesse mundo espiritual existem leis que nos regem. E dentre essas leis podemos encontrar uma lei de ação e reação. Essa lei de ação e reação, ela encontra-se diretamente relacionada também com os nossos pensamentos. Aquilo que pensamos não permanece apenas em nós. Nós recebemos os pensamentos dos outros, mas também emitimos. Pois bem, chegam a diferentes destinos e repercutem. Temos a ideia, enquanto encarnados, que o nosso pensamento não faz talvez muita diferença, que é algo talvez banal. Porém, quando fazemos a passagem para o mundo espiritual, descobrimos que o nosso pensamento, a depender da intensidade, ele se torna um veículo, que é a vontade, capaz de nos transportar de um local para o outro. Ou seja, aquilo que nos parece abstrato possui uma grande importância, mas não precisamos desencarnar para perceber
a importância disso tudo e de como afetamos e somos afetados pelos nossos pensamentos. Assim, a depender dos nossos pensamentos, estabelecemos diferentes frequências. Essa identidade vibratória dos nossos pensamentos, nós damos o nome de sintonia. Ou seja, a depender da qualidade dos nossos pensamentos, vamos saber em qual sintonia nós nos encontramos. Logo, se temos uma lei de ação e reação, recebemos em troca tudo aquilo que sintonizamos. Se vamos a um cemitério, a nossa atenção pode se encontrar presente naquele ambiente. Então, é como dizer que a nossa energia flui para onde está a nossa atenção. Então, os nossos pensamentos, eles passam a sintonizar com o local onde estamos. Então, em breve, podemos começar a nos sentir um pouco mais pesados, talvez um pouco mais tristes, mais morosos. Ou, a depender do local, podemos sentir mais revolta, podemos sentir um pouco mais de rebeldia, se vamos, por exemplo, a um presídio, a uma cadeia, a algum local em que encontram-se formas, pensamentos um pouco mais inferiores, um pouco mais difíceis. De igual maneira, quando vamos a um centro, quando vamos a uma igreja, quando vamos a um local onde existem outras formas de pensamento, podemos nos ver, então, impregnados por esse estado de espírito. Podemos absorver essas formas de pensamento para nós mesmos. André Luiz nos recomenda, no livro Sinal Verde, que possamos ser como o sol, que chega a todos os locais com os seus raios, mas que não se contamina ao chegar até o lamaçal. Ou seja, que possamos, através do nosso pensamento, encontrar a todos, talvez até mesmo levarmos uma palavra de bem, uma palavra de amor, mas sem nos contaminarmos com isso. Então, uma música, ela pode ser também responsável por alterar o nosso estado de espírito. Na medida em que vamos sintonizando, repetindo frequências, escolhendo formas de pensar, de agir, lugares e companhias, vamos criando afinidade. Afinidade tem o significado, possui a etimologia de vizinhança. Logo, afinidade é estabelecida de acordo com a proximidade que temos de algo. Pois vizinhança possui o significado. Vizinhança nos leva a entender que... Vamos com calma, gente. Meu pai chegou ali. Vizinhança nos leva a entender que existe uma proximidade com algo. Ou seja, logo, a afinidade é estabelecida de acordo com a nossa proximidade. Pela proximidade que temos de algo, de uma ideia ou de alguém, temos então afinidade. Na medida em que vamos nos sintonizando, é como se criássemos um atalho mental. A primeira coisa que eu penso quando algo acontece é isso. Produzimos uma afinidade a uma determinada ideia. Talvez podemos cultivar no nosso coração uma ideia errônea como homem é tudo igual. Mas sem considerar a implicação deste pensamento, podemos agasalhar no nosso coração algo como isso. Sem considerar que o nosso modelo e guia, que é o nosso Mestre Jesus, é o nosso verdadeiro modelo de homem que precisamos seguir. Quando estou entediado ou estou em silêncio, esse é o pensamento, esse é o desejo, esta é a vontade que tenho. Qual o nome disso? Afinidade ou, quem sabe, obsessão. Então precisamos estar sempre atentos aos nossos pensamentos,
as monoideias que carregamos de acordo com as nossas experiências, pois fará com que entremos no influxo de troca com aquilo que estamos entrando em contato, com o local, com a pessoa, com o objetivo que somos chamados ali. Então estamos aqui às 9h37 e teremos todo um dia pela frente. E muito provavelmente iremos fazer algo depois, nem que seja dormir. Contudo, se o nosso pensamento ele não se encontra aqui, quer dizer que temos afinidade com a doutrina espírita, nosso corpo físico está aqui, somos tocados pelo bem, mas não estamos conseguindo sintonizar na mesma faixa vibratória. Está faltando, então, sintonia. Quer dizer que o plug do nosso pensamento ainda está conectado em outro lugar. Ou até mesmo a voltagem do nosso pensamento está mais forte em outro local também. O mesmo pode se dar quando vamos viver a vida lá fora. Ou seja, podemos guardar tudo que aprendemos aqui em uma gavetinha e no outro domingo nós abrimos essa gavetinha novamente e lembramos um pouco do nosso conhecimento que aprendemos. Sem tomar consciência que precisamos estar conectados ao centro, ao Espiritismo, aos ensinamentos do Cristo, conectados ao nosso Pai maior. Se no dia a dia você está acostumado a silenciar apenas quando você vai dormir, o que podemos esperar então quando entramos em um ambiente que nos leve a uma palavra mais pausada, que nos leve mais a um silêncio, a uma reflexão? Se só estamos acostumados no nosso dia a silenciar quando vamos dormir, é natural que nestes momentos passamos a sentir talvez um pouco de sono, pois somos condicionados também pois estamos condicionados então a dormir. Lembro de uma situação em que uma pessoa ela foi até o centro e ela comentou que ela sentiu uma grande perturbação após o coral. O que as músicas, aquilo que é a proposta dada em relação a entrar em sintonia, nós estávamos escutando aqui Tim Vanessa, agora eu esqueci o nome da dupla. Nos leva ao recolhimento, nos leva ao descanso do nosso pensamento para que possamos estar abertos ao influxo também das inspirações do nosso mentor. E essa pessoa ela comentou que ela havia sentido um pouco mais de perturbação. Isso se dá justamente pelo fato de que aquela angústia que ela estava sentindo quando começaram a anteceder os trabalhos, as músicas, estava representando justamente a voz que ela abafava dentro dela. Então isso pode se tornar perturbador se não entramos em contato com nós mesmos, com o nosso íntimo. E não é uma realidade tão distante no nosso dia a dia também. Talvez possamos estar em casa e ligarmos ao fundo o som da televisão, pois se temos um barulho nos sentimos menos sós e deveríamos em realidade sermos a nossa melhor companhia. Eis a importância, tal como Santo Agostinho nos aconselha no livro dos Espíritos, na questão 919A, a importância de fazermos a nossa balança moral, de questionarmos quando vamos dormir e muitas vezes não podemos nem ter o hábito, mal completamos uma oração, de questionarmos se ficamos em dever com algo, com alguém, se deixamos de realizar alguma tarefa,
sobre o bem ou mal que fizemos em nossas ações durante o dia. Santo Agostinho nos aconselha a pesquisar a fundo sobre as nossas intenções, para vermos o que precisa ainda de reforma dentro de cada um de nós. Ou seja, nós entendemos que aquilo que nós sintonizamos, nós alimentamos. E se nós alimentamos, logo vamos criando afinidade. Se nós não estamos entrando em contato com nós mesmos, talvez a nossa afinidade ela esteja muito mais plugada aos objetivos do mundo do que aos nossos objetivos encarnatórios. Então, Divaldo, no livro Diretrizes de Segurança, nos aconselha. André Luiz, no livro Nosso Lar, nos aconselha: buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. A necessidade de estarmos nos ocupando com o nosso espírito. Ou seja, é necessário dedicarmos um tempo para renovarmos as nossas sintonias e assim as nossas afinidades. Pois, meus amigos, podemos ter o hábito, sem perceber, de comentar o mal todos os dias e não com um fim útil, de mobilizar mudança alguma. Quando nos deparamos com o mal, isso nos gera um incômodo, mas talvez a nossa ocupação ela não nos leve a crer ou a buscar ou a realizar o bem. É necessário, então, e assim a colocação do Divaldo, é necessário porfiar na ideia, insistir nos planos positivos, permanecer nos pensamentos superiores. É preciso elevarmos a nós mesmos, pois de acordo com a evolução dos mundos, nós nos encontramos num mundo de provas e expiações. É mais fácil nos identificarmos com uma faixa da qual a gente já passou, que é uma faixa inferior. Precisamos então nos elevar, buscar pensamentos melhores, para assim também produzirmos um fruto melhor de nossa sementeira. E saberemos como romper com as afinidades que ainda temos com o ódio, com o orgulho, com o egoísmo, dando lugar então ao amor. Quando vamos ao centro, à igreja, a um templo, nós nos contaminamos das formas pensamentos que se encontram aqui, conforme já foi lembrado. Então, os fluidos que o nosso corpo perispiritual absorve tendem a ser de alegria, de amor, de afeto, de perdão e de paz. É mais fácil perdoar se estamos entrando em contato a todo momento com o perdão. Então, além da questão física de troca de fluidos, nós podemos entender que de nada adianta se nós não estivermos receptivos. Podemos sim tomar o passe, mas podemos voltar à mesma sintonia novamente. Porém, se toda reunião, toda palestra, estamos plugados em outras coisas, a sintonia, a harmonia do local passa também a ser afetada. Então começam muitos barulhos, começam risadas, o palestrante começa a esquecer o que precisa ser falado, e a responsabilidade, ela também é do grupo. Quem traz isso para a gente é Kardec. Nós somos forças vivas e estamos aqui enquanto forças vivas também. Kardec nos esclarece que em uma reunião mediúnica, o grupo se torna um corpo coletivo. Então o médium passa a ter uma sintonia maior ou menor a partir das emissões mentais de quem está acompanhando a tarefa. Em uma palestra, então, é a mesma coisa. Por isso, os livros nos aconselham, em uma reunião mediúnica, que os grupos, por vezes, limitem o número de participantes. Pois assim, podemos perceber que
a simples entrada de um participante já afeta toda a harmonia de um grupo. Ou seja, eu iria dizer, somos poderosos. Ou seja, nós exercemos influência. Da mesma forma, o mesmo se dá na importância de se concentrar nas palavras de quem ora. Não é o momento para pensar ou pedir alguma coisa além, pois podemos então até mesmo influenciar e atrapalhar o trabalho que está sendo feito. Esse é o trabalho de entrarmos em sintonia. Vemos isso nas obras de André Luiz. Como é forte um evangelho do lar em casa, onde a família encontra-se uníssona em um mesmo pensamento. Então, podemos ver que estamos em um intercâmbio direto com o mundo espiritual. Podemos ver essa ligação desse corpo coletivo quando não é porque estudamos, não é porque aprendemos que vamos aplicar, porque a realidade nos trará conflitos morais que nos farão pensar de forma ética, que nos farão pensar se aquilo compete ou não à realidade que estamos vivendo. Então, por exemplo, podemos pensar num dirigente de um grupo, que ao ver uma pessoa que possui uma mediunidade e entra e adentra nesse local, esse dirigente se vê motivado a imediatamente já levar essa pessoa para o grupo. Então temos ali uma harmonia de trabalho. E aí pegamos uma pessoa para fazer parte também de um trabalho. Já podemos começar a pensar, será que essa pessoa então ela está pronta ou ela não está pronta? Porque se sofremos influências positivas, também podemos sofrer sugestões negativas com a aparência do bem. Então, talvez um irmão que comece a frequentar a casa, comece a aprender um pouco mais, e aqueles irmãos ainda em estado inferior, de modo a, na tentativa de atrapalhar a tarefa, sugerem, chama para o grupo. Pois pode ser um caminho também de fazer com que a pessoa, ali bem intencionado no bem, possa desviar do objetivo que é aqui, estudar, aprender e evoluir. Porque nem todos estamos preparados para as tarefas que somos chamados. É necessário novamente, retornando, entrarmos em contato com nós mesmos para saber as reais condições do nosso pensamento, do nosso sentimento, daquilo que estamos a serviço. Bom, e assim começamos a entrar num lugar que é perigoso. Podemos talvez argumentar, mas você não me entende. É porque é minha esposa, é porque o meu marido, é porque os meus filhos, é porque os meus pais. E trazermos justificativas para também não fazermos o trabalho que somos chamados. E a espiritualidade vai lá e leva todo mundo que está sendo talvez um problema nesse momento para o grupo. E essa pessoa ela começa a trazer novamente, é porque o meu fornecedor, é porque o meu colaborador, é porque o meu sócio, e essa pessoa vai lá e aposenta. Mas não é porque nós estamos aposentados que estamos já eleitos a um grau de elevação. Podemos ainda repetir o mesmo influxo de pensamentos. Podemos enveredar em discussões de política, em discussões religiosas, em discussões familiares, porque o combustível não se encontra ainda no amor, se encontra na raiva. Podemos alterar as nossas circunstâncias, mas a nossa sintonia permanecer a mesma. A proposta da doutrina espírita é justamente a nossa transformação moral, não na forma, mas sim no conteúdo. Agora, um exemplo da literatura, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, na obra Missionários da Luz. Nós vemos o trabalho, e lembrando que quando é citado, por exemplo, uma reunião mediúnica,
conforme a gente vai estudando, nós entendemos que todos nós somos médiuns. E existem sim diferentes gradações, mas que cabe a cada um de nós que estamos aqui também. No livro Missionários da Luz é narrado a história que haviam trabalhadores participando de uma reunião mediúnica. Alguns mais, outros menos sintonizados ao trabalho que ali era sugerido. Porém, passaram, de certa forma, a aurir um pouco mais de paz daquele ambiente. Certo? Porém, ao sair do centro, aqueles irmãos que encontram-se em sociedade, ou seja, aqueles irmãos, no caso, obsessores, estavam ali a aguardar. É importante também abrir parênteses que o centro ele acaba trazendo uma proteção vibratória. Só serão trazidos irmãos em sofrimento se for da necessidade daquele espírito, da necessidade de aprendizado para o trabalho também. Então, esses irmãos que estavam ali trabalhando, eles saem do centro, talvez pensando coisas boas, trazendo um pouco para nós, trazendo outro tipo de sintonia. Mas cada um possui a sua dificuldade e a sua particularidade. Então, um desses trabalhadores tinha dificuldade no campo do sexo. Outro trabalhador tinha dificuldade no campo da discórdia, no campo da fofoca, outro da alimentação. Então, saindo ali do grupo, logo os irmãozinhos começaram a sugerir algumas conversações. Através dessas conversações, a sintonia abaixou. E André Luiz estava ali acompanhando tudo isso. E André Luiz, ao acompanhar o decorrer desta história, ele percebe que um dos irmãos, ele possui como se fosse uma proteção também espiritual em sua casa, pois ele possuía uma mulher muito dedicada, muito amorosa, e que fazia o evangelho do lar. O evangelho do lar nos traz também uma proteção vibratória em nossas casas. Então, se você ainda não entrou em contato com o evangelho do lar, é uma proteção necessária para o serviço, para aquilo que podemos ser chamados a servir. E André Luiz fica então curioso, mas como isso é possível? E aí a espiritualidade justamente esclarece esse ponto que nos traz o quê? Nós não fugimos de quem nós somos. Ou seja, o nosso irmão possuía ali uma viciação. Kardec vem trazer vicissitude como paixões, ele possuía paixões no campo do sexo. A partir do momento que foi removido esta influenciação desse outro irmão, esse trabalhador ele começou então a se sentir menos homem, pois a obsessão é uma troca. Ambos alimentam energeticamente, dizendo assim nessas palavras, um ao outro. Ou seja, esse irmão, após tirar a obsessão, começou a se sentir menos homem. Existe toda uma construção psicológica ali, pois isso fez com que ele retornasse novamente aos mesmos padrões mentais. E retornando então aos mesmos padrões mentais, retorna-se assim as mesmas sintonias e afinidades através do pensamento e do sentimento. Então, quando vamos a uma palestra, quando vamos a uma reunião, quando lemos um livro edificante, estamos aumentando as nossas resistências morais, abastecendo-nos destas resistências. Porque sozinho é difícil fazer algo. Com Deus não. Ele se acostumou a ver o Cristo ao lado e não ainda dentro de si. Como modelo de homem, ele ainda estava procurando ser um homem imperfeito no mundo. E que tipo de homem, que tipo de mulher nós estamos buscando ser?
Como vou obedecer a algo? Como vou corrigir a algo sem me rebelar se eu não vejo sentido para isso? O Espiritismo nos traz que o desenvolvimento intelectual impulsiona o desenvolvimento moral. Precisamos aprender para fazer, inclusive. Então, esse é o salto de sintonia que todos precisamos. Essa é a proposta de uma fé raciocinada. Entender para fazer. O desenvolvimento intelectual impulsiona o desenvolvimento moral. Aqueles irmãos que já possuem, já de uma bagagem de outras vidas, um acesso a esse amor no coração, talvez não se encontram na mesma posição que nós. Mas nós precisamos, então, estudar para poder amar, para ver sentido em amar. Para fecharmos essa parte, trago uma citação de Divaldo. Quando oramos ao Cristo, oramos a Deus, recebemos imediatamente a compensação do bem-estar que decorre de sintonizarmos com o alto. A necessidade de não ser apenas uma conversa superficial com o nosso mestre, mas ou apenas de lábios, mas que o nosso coração então possa tomar parte, pois é uma força viva. Então, vamos à segunda parte. Deus não nos pune. Somos nós que punimos a nós mesmos quando infringimos e desrespeitamos as leis de Deus. Deus não perdoa, porque Deus não se magoa. Mas, através de suas leis divinas, nós encontramos a sua misericórdia. Para conhecermos melhor a Deus, necessitamos conhecer melhor as leis morais, as leis divinas que nos regem. Não saber ou não buscar também é uma escolha. Então começamos a palestra falando sobre afinidade e sintonia. Agora entramos numa etapa de que nós precisamos e necessitamos melhorarmos a nós mesmos, buscarmos esse conhecimento, aumentarmos o nosso repertório, justamente para que não sejamos frutos do engordo, frutos da aparência, para que possamos trazer na nossa prática do dia a dia ao nosso irmão essa transformação. Então, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita justiça, deixou gravado em nossas consciências as leis divinas, como um germe, uma semente que necessitamos desenvolver, nos dando a possibilidade de intuirmos entre o certo ou o errado. Não é preciso ir muito a fundo para saber se matar é certo ou errado. Roubar é certo ou errado. Trair é certo ou errado. Então, refletimos sobre essa lei de ação e reação, porque temos dentro de nós o germe. Da mesma forma que encontramos as outras leis ainda em estado embrionário, por exemplo, o medo da morte, o medo do suicídio, que a ciência denomina como instinto de sobrevivência, e nós encontramos na doutrina espírita a exemplificação da lei de conservação. Então estamos regidos por uma lei de ação e reação, que aquilo que pensamos, sentimos e fazemos retorna para nós. A lei de liberdade ou de escolha que nos fornece a autonomia, assim a sintonia e a afinidade que vamos vir a fluir. E agora podemos expandir a nossa compreensão sobre a afinidade e sintonia através da lei de progresso e da lei de sociedade. Todas as religiões, elas possuem um ponto em comum, que é uma crença de uma vida após a morte.
que é a existência do Espírito, que não somos apenas carne. Nós, enquanto espíritas, acreditamos que vivemos inúmeras vidas e continuaremos a reencarnar. Esta é a lei de progresso, que nos permite retornarmos à vida com o véu do esquecimento, de modo a amarmos e perdoarmos, tanto a nós mesmos quanto aos nossos irmãos. Sendo assim, então, se temos várias vidas, conhecemos inúmeros espíritos em nossa jornada evolutiva, mas nem todos estarão ligados a nós. Se estamos em um mundo de provas e expiações, é natural que os espíritos que encarnam junto conosco possuem o mesmo grau evolutivo, na medida em que vão apresentando os mesmos interesses, os mesmos defeitos, os mesmos objetivos, no decorrer das eras, se tornam nossa família espiritual. Criamos assim afinidades, tal como os nossos inimigos do pretérito. A literatura espírita nos esclarece que a nossa família espiritual é muito maior do lado de lá do que do lado de cá. Mas não ficamos sem o recurso divino de auxílio, de amor e de proteção. Cada um de nós recebe o auxílio, mas para além de nossa família espiritual, possuímos a ajuda dos nossos mentores e benfeitores. Ou seja, Deus não nos desampara, nos envia mensageiros. E de que formas recebemos a contribuição dos nossos irmãos que nos amam? Nosso mentor pode, a todo momento, nos sugerir ideias. A depender da nossa sintonia, estaremos receptivos ou não a elas. Mas caso podemos dizer que tivemos uma ideia, quando em realidade essa ideia foi do nosso mentor. Estabelecendo uma dificuldade, nosso mentor pode se valer de um recurso que é o sono físico. Nos desprendemos momentaneamente do nosso corpo físico e nosso anjo guardião pode vir conversar com a gente e nos orientar as nossas necessidades, aquilo que estamos a buscar. Por isso podemos dizer que a noite é uma boa conselheira. Mas se ainda assim não nos encontramos receptivos às suas inspirações, se ainda assim, através do sono físico, não somos capazes de alterarmos a nossa conduta, de estarmos receptivos, então o nosso mentor ele pode se valer da nossa família espiritual encarnada. Pode sugerir a ideia que não estamos receptivos àquele que possui um contato ou uma abertura com nós. Nós vivemos isso. Quantas vezes estamos em contato com alguém e essa pessoa nos dá um conselho que parece que ela até sabe o que está acontecendo com a gente. Então é justamente não um mero acaso, e sim uma consequência de estarmos mergulhados em um mundo espiritual. Então, na medida em que oramos, em que silenciamos, em que fazemos o bem, aumentamos a nossa sintonia com os recursos que a espiritualidade nos coloca no caminho. Nós conseguimos receber e perceber a ajuda. Porém, se estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, também possuímos um passado espiritual. Se hoje somos tocados pelo bem, talvez em reencarnações anteriores nós não éramos bem assim. Ou seja, se hoje somos tocados pelo bem, podemos ter sido instrumentos de sofrimento
aos nossos irmãos, causando dor e sofrimento aos nossos irmãos, aos quais se valem do mesmo recurso dos nossos benfeitores, dos nossos mentores, para nos desviarmos do caminho, fazendo valer aquilo que acreditam ser a justiça, mas através do instrumento da injustiça. Cabendo ressaltar, existe injustiça, mas não existe injustiçado. Se estamos passando por determinada experiência, não é obra do acaso, é porque temos algo ali para aprendermos, para elaborarmos. Pois esta justiça, ela pode se encontrar contrária aos ensinamentos do Cristo. Então vamos lá, se o nosso mentor, ele pode nos sugerir ideias, os nossos inimigos do pretérito, eles podem também. Se o nosso mentor, ele pode entrar em contato com a gente através do sono físico, os nossos inimigos também. O importante, cabe ressaltar, não é não ter inimigos, é não ser inimigo de ninguém. Que possamos então, através das nossas dificuldades, buscarmos então fazer o exercício da caridade, pois é muito fácil amar aqueles que compartilham dos mesmos pensamentos e sentimentos que nós. Então, não vamos entender essa parte de inimigos como irmãos muito diferente de nós, porque talvez aqui cabe o entendimento que eles têm um entendimento um pouquinho diferente e que talvez em outras situações nós façamos o mesmo. Então, nosso mentor pode se valer de ideias, o nosso mentor ele pode se valer do sono físico e os nossos inimigos do pretérito também. Da mesma forma, quando talvez tomamos como objetivo fazer a nossa transformação moral, eis que aquele nosso irmão de caminhada, tão importante para a gente, pode ser influenciado também. Então, não à toa somos aconselhados a orar, a vigiar, a observar, a não reagir, pois o que nos difere de outros seres é a nossa capacidade de raciocinarmos, a nossa capacidade, a nossa consciência. Então, se o nosso mentor pode sugerir virtudes, nossos irmãos menos esclarecidos podem nos trazer distrações e vícios. Eis a necessidade da corrigenda do nosso pensamento, mas isso só acontece de desencarnado para encarnado? Não. Pode ocorrer de encarnado para desencarnado. Podemos a todo momento fazer referência a um irmão que já foi. Então estamos vendo aqui o poder do nosso pensamento e podemos sim atrapalhar a jornada evolutiva de quem nós amamos por rememorar aquilo que não precisamos, que talvez só trará sofrimento, momentos que a identidade vibratória, numa reflexão, podemos fazer que não será bom, que não é um pensamento bom. Isso chega também a eles. Apenas de encarnado para desencarnado? Também não. Bom, pode ocorrer de encarnado para outro encarnado. Ou seja, o que você pensa sobre o outro também chega, se ele estiver na mesma sintonia. Então, cuidado, que você pode estar sendo, neste momento, um espírito obsessor para o seu irmão. Se ele estiver sintonizado, ele pode receber também o mesmo influxo de ideias que lançamos. Então, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos atos? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. E nesse ponto eu sempre lembro de uma situação em que, ao conversar com uma médium, ela contou que o marido todos os dias assistia a novela. Mas ela ia fazer outra coisa. Só que naquele dia o marido teve um compromisso, saiu, e ela ficou ali na sala. Eis para a surpresa dela,
o encontro com o espírito, questionando se não ia ligar a TV, afinal já estava no horário que o espírito gostaria então de assistir. Então entramos em sintonia também por aquilo que possuímos prazer, por aquilo que acreditamos que não terá mal algum. Deus não condena o bem-estar. Deus não condena, mas vamos trazer essa linguagem. Deus não condena o bem-estar, a não ser que não diminua as nossas forças morais e não diminua as forças morais dos nossos irmãos também. Então não há problema com o bem-estar, mas desde que ele não atrofie a nossa força moral e o nosso trabalho que precisamos executar e seguir. Agora, esse espírito ela viu e conversou. E os outros irmãos que também entramos em contato? Para sabermos a natureza das nossas influenciações, das nossas influências, basta perguntarmos se aquilo que estamos pensando visa o bem ou o mal, se aumenta ou diminui a nossa força moral. Bom, agora vamos à terceira parte, para finalizarmos. A lei de sociedade, ela nos revela que somos impelidos, isto é, ainda que sem consciência do porquê, buscamos o convívio dos nossos semelhantes como uma necessidade primordial. E se vamos contra uma lei divina, podemos então descobrir o motivo da nossa infelicidade ou do nosso infortúnio. Essa força de atração que nos move uns aos outros se dá através das sintonias. A partir daquilo que sintonizamos, vamos estabelecer laços e afinidades. Ou seja, nos identificamos com a nossa faixa vibratória emocional. E a depender da intensidade de nossas sintonias, maior se faz o nosso vínculo. Todos nós estamos em uma vibração interna que leva a sintonizar com uma equivalente. Deus, em sua infinita bondade, infinita justiça, nos permite que pela lei de ação e reação, que paguemos as contas dos nossos compromissos anteriores, nos dando a convivência daquele irmão que criamos afinidades por rastros de ódio, de orgulho, de mágoa, de egoísmo. E onde esses irmãos geralmente vêm reencarnar? Geralmente no seio de nossas famílias, principalmente, pois constrangidos pelos laços de sangue, somos impelidos a fazer alguma coisa para ajudar. E daí que provém a frase: meu santo não bateu com o santo daquela pessoa. Podemos rememorar lembranças de um passado distante sem sabermos naquele momento o porquê. Então, se essa pessoa fez ou faz isso comigo, quer dizer então que eu vou voltar a ver ela? Já não basta? Depende. Depende do que você fez com essa pessoa em uma vida anterior. E talvez você nem se lembre. É muito comum em uma comunicação mediúnica o espírito que manifesta seu infortúnio relembrar um episódio anterior à última encarnação e descobrir que até mesmo fez pior. Depende assim da sua evolução, do seu coração. Se você foi capaz de perdoar, cabe perguntar: eu perdoei tal pessoa? Porque se você não perdoou, a sua sintonia, como se fosse uma faixa de rádio, vai continuar se ligando a essa pessoa, a esse espírito. Nossa sintonia,
ela fica semelhante a um cachorro na corrente. A depender do tamanho da corrente, é capaz de ir bem longe, mas não além. Então, Jesus, em sua divina sabedoria, nos recomendava: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, tal como encontramos no Evangelho. A morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio, aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Então, como diria Divaldo no livro Diretrizes de Segurança, se nós, a vida inteira, jogamos para o inconsciente ideias depressivas, vulgaridades, criamos ideoplastias perniciosas, a nossa memória anterior ou subconsciente ficará encharcada daquelas fixações. Na hora que vamos exercitar um pensamento ao qual não estamos habituados, é lógico que primeiro aflorem os que não são frequentes. É necessário, então, porfiar na ideia, persistir na ideia, insistir nos planos positivos, permanecer nos pensamentos superiores. Em outras palavras, precisamos persistir em novos pensamentos. A espiritualidade não espera de nós a perfeição. A espiritualidade espera de nós trabalho. E trabalho entendemos aqui como ocupação útil. Então, às vezes podemos entrar em contato com a doutrina e percebemos o tamanho da nossa dívida, daquilo que precisamos transformar dentro de nós. Então, através da água cristalina do Evangelho, podemos pensar: meu Deus, vai dar muito trabalho. Tal como limpar um cano cheio de lama. Nós vamos jogando a água do Evangelho, vamos jogando a água do Evangelho, vamos jogando a água do Evangelho para o nosso inconsciente, subconsciente, para aquilo que ficamos reforçando a todo momento, vamos jogando a água do Evangelho, e quando vamos ver, aquele cano cheio de lama se transforma num lamaçal, e parece até que fica pior. Mas tal como quando vamos tentar fazer uma limpeza em nossas casas, que precisamos desorganizar para organizar, conforme vamos jogando água, a limpeza, ela se concretiza. Precisamos lembrar que a nossa mente, ela não pode ser um repositório de rancor, de frustração, de decepção, pois Deus não é injusto. Existe um motivo para estarmos aqui e convivermos com quem convivemos. Mas como levaremos essas situações nos revelará a nossa disposição íntima frente àquilo que aprendemos aqui. Para finalizar, vou contar uma história do livro Alvorada Cristã, que sintetiza o que o nosso modelo e guia, que é o nosso Mestre Jesus, nos ensina. Era uma vez um funcionário que foi mandado embora e escreveu uma carta furiosa para o dono de uma oficina. Porfiou muita energia e muito tempo no pensamento de ódio. Entregou a carta e o ex-chefe, após ler, começou a ficar furioso, ficar incomodado, sem perceber que acolheu todo aquele sentimento em seu coração. Ao ver uma peça fora do lugar, esbravejou toda a sua raiva em um dos funcionários. Esse outro funcionário, por sua vez, chegou em casa indisposto, não quis conversar e nem comer. Mas quando percebeu que o seu sapato não havia sido engraxado direito, disse as coisas mais absurdas e feias para sua esposa. E logo depois se sentiu aliviado.
A esposa, após ser inoculada com o veneno, descontou na empregada, cobrando ela com braveza. A empregada, sem poder descontar em ninguém para manter o dinheiro, expulsou com toda a raiva daquelas ideias perniciosas que recebeu, que carregava, ela descarregou no cachorro que se encontrava ali. O cachorro saiu correndo e, dotado daquele veneno, mordeu a primeira pessoa que viu no caminho. A senhora, revoltada, buscou ajuda com o enfermeiro e, aos berros e xingamentos, gritou e bateu no rosto do rapaz. O rapaz, que cuidava da mãe, chegou em casa e sua mãe havia preparado uma refeição e o aguardava para jantar. Quando menos esperava, ele gritou, xingou e disse coisas horríveis, e que era culpa de sua mãe não aguentar mais aquela vida infeliz. Sua mãe disse que ele estava cansado e doente, que reconhecia a extensão dos sacrifícios dele, e que tinha razões para se lamentar, mas que não se esquecesse de Jesus, do amor que ele nos legou e que tudo iria passar. Abraçou-o, afagou-lhe os cabelos, e o filho foi se acalmando e pediu desculpas. E houve então uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram agradecendo a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera. Afinal, ali, dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Queridos irmãos, o que faremos de tudo isso aqui? O que faremos do conhecimento que a doutrina nos transmite? O que levaremos adiante a partir daqui? Que possamos, então, elevarmos os nossos pensamentos e entrarmos na sintonia do Mestre, que possamos cumprir o objetivo que fomos chamados aqui para servir. Vamos elevar, então, os nossos pensamentos. Querido Pai, obrigado pela oportunidade de aprender. Obrigado pela oportunidade de servir. Obrigado pela oportunidade de, mesmo ainda sendo imperfeito, cada um de nós conseguir seguir. Querido Pai, obrigado por não desistir de nós, pelo seu influxo divino, por suas leis, nos encaminhar novamente aquilo que estamos destinados, que é o amor e o bem. Obrigado por não desistir de nós, por nos dar e abençoar tanto em nossas vidas. Que possamos, nesse momento, fazermos a oração que o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou e levarmos adiante esse amor que tanto recebemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Só um minutinho, eu vou agora em casa, né? Todos os palestrantes,